ele me trouxe a palavra de hoje, né, que eu vou falar. E ela tem o título: Restaure o altar de adoração. Essa palavra, ela tem queimado dentro de mim. E como eu falei no sábado, na nossa reunião de liderança, eu creio que o Senhor, Ele está fazendo isso com a nossa igreja em específico. E até então, eu tenho visto o Senhor me surpreender sobre esse tema. Eu tenho visto o Senhor surpreender com essa revelação. Algo que eu achava que era muito pequeno, o Senhor, Ele tem feito infinitamente mais. Então eu creio que o Senhor, Ele vai vir com algo novo sobre nós nessa noite. E toda vez que há uma restauração, o Senhor muda coisas de lugar. E eu quero te convidar a prestar atenção nesse culto, a prestar atenção nessa palavra, porque eu creio que o Senhor, Ele está vindo com uma nova onda de adoração sobre esse lugar. E quando isso acontece, quando o altar dele é restaurado, envolve sacrifício, envolve arrependimento, mas também envolve renovo. Então, antes de continuar esse culto, eu te convido a orar comigo por esse momento da palavra, pedindo ao Senhor que Ele continue guiando e pautando tudo aquilo que Ele quer que a sua igreja ouça nessa noite. Pai querido, Pai amado, eu coloco essa palavra diante de Ti, Pai. Que o Senhor venha fazer a sua vontade, que só venha sair dos meus lábios, Pai, aquilo que o Senhor está bradando dos céus para a sua igreja. Pai, que tudo que provém de mim venha ser retirado, eu me diminuo, Pai, para que seu Espírito venha permanecer e venha crescer em mim. Toma a tua igreja nessa noite, toca, Pai, em cada vida, que não venhamos sair da mesma maneira, mas que venhamos ser totalmente transformados por Ti. A sua palavra diz que onde tem 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. Então o Senhor está aqui e nós queremos sentir cada vez mais a sua manifestação, a sua presença, o seu aroma, o seu toque. Nós queremos te sentir, Pai, de maneira genuína e de maneira transformadora nessa noite. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, mas nós também chamamos a Ti, Pai, porque o Senhor se move quando encontra unidade no meio do seu povo. Então eu coloco diante de Ti essa palavra. Peço que o Senhor prepare as mentes e os corações, que o Senhor venha ministrar em específico a cada um, mas que em tudo, Pai, o seu controle, a sua permissão e o seu poder venha acontecer. Eu já oro pedindo que os seus anjos venham ser enviados para esse lugar, seu exército de anjos acampem ao redor de mim, ao redor dessa igreja. Que nenhuma tentativa de Satanás venha prevalecer sobre nós, mas que o Senhor nos cubra com teu sangue. Porque Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus desse exército. E em Ti nós confiamos, em Ti nós adoramos. E assim eu oro, Pai, já te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, igreja. E como eu falei, a palavra dessa noite é sobre restaurar o altar de adoração. E eu quero começar a estudar com vocês essa palavra sobre o livro de Esdras. E vocês vão começar a entender aquilo que o Senhor Ele está falando comigo e contigo. E a gente vai começar lendo Esdras 1, do 1 ao 4, que diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, e Yahvé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o seu território, dizendo o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia, e Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra, e ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora, e parta para Jerusalém de Judá, e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Eu não sei quem já conhece essa história, mas Esdras
Esse livro de Esdras fala depois de um tempo, quando o povo de Israel ele é cativo pelo rei da Babilônia por 70 anos. E isso aconteceu por causa do pecado do povo. E passado esses 70 anos, o Senhor moveu o coração daquela autoridade para liberar todo o povo. Então eu quero que você entenda que não importa o contexto de escravidão que você está hoje. Quando chega o tempo do Senhor, Ele move os corações. E todo governo que representa na terra, Ele te libera para reconstruir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, voltando a essa história, quando o rei Ciro ele libera o povo, vem um primeiro grupo de pessoas de volta para Jerusalém. E eles chegam em Jerusalém, se estabelecem naquela cidade. E depois disso, eles têm a seguinte atitude, que eu quero que vocês leiam comigo. A gente vai ler alguns versículos até vocês entenderem ao ponto que eu quero chegar com vocês nessa noite. Esdras 3:1 diz assim: chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em sua cidade. O povo se reuniu finalmente em Jerusalém, com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesua, filho de Jodaque, com seus irmãos, os sacerdotes de Zorobabel, filhos de Sealtiel, e seus irmãos, dispuseram em seu coração e começaram a soerguer o altar de Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele, de acordo com o que estava expresso na Torá, lei de Moisés, homem de Deus. E o que eu quero que vocês entendam com essa palavra nessa noite? O povo de Israel foi enviado para reconstruir o templo. Mas antes deles reconstruírem um templo, eles precisaram restaurar o altar de adoração daquele lugar. E é isso que o Senhor ele quer que eu e você entendamos. Chegou o tempo da gente reconstruir esse templo físico. Mas para isso acontecer, é necessário que nós restauremos o altar de adoração nesse lugar. É necessário que eu e você restauremos o altar de adoração dentro das nossas casas. Porque aquilo que nós fazemos em casa reflete naquilo que nós fazemos aqui na igreja. Então é tempo de restaurar a adoração. Assim como a gente leu nessa palavra. É isso que o Senhor ele quer que a gente entenda. Talvez já dava para até eu terminar a palavra aqui. Porque tudo se resume a isso. O Senhor, quando Ele manda reconstruir algo, primeiro precisa haver uma restauração. E é isso que nós, como igreja Bola de Neve de Araruama, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, mas também um tempo de restauração desse altar. E o livro de Neemias, já é outra história, mas o livro de Esdras, ele fala sobre essa volta do povo de Jerusalém, do povo para Jerusalém, de volta para o cativeiro. E essa volta ela aconteceu em duas etapas. A primeira etapa de regresso do povo foi marcado pela vinda de Zorobabel. E ele teve essa atitude de restaurar o altar de adoração antes de reconstruir o templo. E a segunda volta que esse livro relata do povo é quando a gente lê de Esdras vindo, que foi a segunda vinda. E quando Esdras veio, ele foi usado pelo Senhor para restaurar o espírito de adoração daquele povo. E por que é necessário restaurar um espírito de adoração? Porque algo se perdeu no meio do caminho. Eles talvez começaram muito bem, mas se perderam. Então eu quero que você entenda que o Senhor, Ele te chama nesse momento e nesse tempo para você olhar aonde você se perdeu, aonde você parou e entrosar e entoar um novo cântico de adoração ao Senhor. É tempo de você restaurar a sua vida diante do Senhor. E com isso, para vocês entenderem sobre esse tempo do restaurar o espírito de adoração que veio com a vinda de Esdras,
A gente vai estar lendo em Esdras 9, do 3 ao 6. Mas antes de ler sobre essa parte propriamente dita, eu vou te explicar um pouco do que aconteceu. Como eu falei, depois que Zorobabel ele veio com essa primeira leva dos israelitas, eles restauraram o altar de adoração e eles iniciaram a obra do templo. Quando eles iniciaram a obra do templo, começou a vir muitos ataques e houve uma paralisação dessa obra. E com isso o povo começou a se esfriar, o povo começou a fazer alianças com os povos vizinhos. E o Senhor fala que a aliança é algo genuíno. O povo israelita ele não podia casar com outros povos. E o povo fez isso, o povo se perdeu. A palavra, quando eu li aqui, falou até que ele cedeu uma semente preciosa, que é a semente do povo. E quando isso aconteceu, um princípio de aliança com o Senhor foi quebrado. E quando houve essa quebra dessa aliança, algo precisou ser refeito. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Algo precisa ser refeito dentro de você. Algo precisa ser refeito nesse lugar. Porque o Senhor, Ele está vindo com algo novo. E esse espírito de adoração, ele precisa ser restaurado em mim e em você. E agora eu vou ler contigo Esdras 9, do 3 ao 6, para você entender o que aconteceu. Isso é Esdras falando. Assim que eu vi esse relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba, e me senti estarrecido. Então se juntaram ao meu redor, e todos os povos que me amavam e temiam a palavra de Deus, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício do pôr do sol. E assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e com a túnica e o manto rasgado em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos e estendi a mão de Yahvé, o Senhor Deus, e orei: ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado, envergonhado, para erguer o meu rosto em tua direção. Meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe aos céus. E ao longo desse versículo ele começa a fazer uma oração, contando para o Senhor tudo aquilo que eu já resumi para vocês que o povo tinha feito. E ele termina a oração assim: ó Yahvé, versículo 15: ó Yahvé, Senhor Deus, Deus de Israel, tu és justo, mas em sua misericórdia não deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras 10:1. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres, reuniram-se em volta dele. E eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Para haver restauração do espírito de adoração, é preciso haver arrependimento. Mas antes de eu continuar pregando, eu peço para a gente cantar, porque eu não estou conseguindo pregar. Então a gente vai adorar, porque a adoração também é uma arma de guerra, é uma arma de quebrantamento, é uma arma de arrependimento. Então a gente vai cantar uma canção antes de eu continuar pregando. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Para tudo que você está fazendo, tudo aquilo que está te distraindo, tudo aquilo que possa estar te roubando. Porque o Senhor hoje Ele está te chamando nesse momento para um novo tempo com Ele. Você precisa se arrepender, você precisa entender
que o Senhor procura por verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Mudou, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar. Neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor. Nos envolve, Pai. Nos envolve, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Nós somos dependentes de Ti. Assim como nós lemos em Esdras, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, Pai, perdão, Pai, pelos nossos pecados,
Pedimos perdão, Pai, por brincar com aquilo que é santo. Ó Espírito de Deus, todo jugo de condenação que está sobre nós, nós te pedimos perdão nessa noite. E todo jugo de escravidão venha ser retirado das nossas vidas, venha ser retirado do nosso meio. Ó Espírito de Deus, lembra, Pai, das suas promessas sobre nós. Lembra das suas promessas sobre esse lugar. Nós confessamos o nosso pecado, nós nos transformamos, nós queremos e nós ansiamos por Ti. Que a Tua presença nos envolva, que a Tua presença nos transforma. A Tua presença, Pai, somente a Tua presença, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Obrigada. E esses relatos antes que a gente leu no livro de Esdras mostra que toda vez que há um pecado no meio do povo, ele precisa se unir, ele precisa estar unido em oração e pedir perdão pelo seu pecado e pelo pecado do próximo. E é isso que o Senhor ele está nos chamando para fazer. Um tempo de arrependimento, um tempo onde a gente não aponta o erro, mas sim ora pelo pedido do pecado do irmão. E com isso, com arrependimento, vem um novo tempo do Senhor. Em João 4, 23, 24 diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Igreja, por que eu comecei a palavra falando sobre restaurar o altar de adoração? Porque é isso que o Senhor quer. Ele está procurando pelos verdadeiros adoradores. Ele está procurando por aqueles que Ele pode falar: ali vai o meu verdadeiro adorador, aquele que está orando em espírito e em verdade. O Senhor é espírito, o Senhor é verdade. A gente não consegue adorar assim se a gente não estiver em santidade, se a gente não estiver vivendo os princípios dEle. Por isso que a gente começa com Esdras, quando ele mostra que foi necessário orar se arrependendo pelos pecados, para que o Senhor ele viesse com um novo espírito. E o Senhor ele está vindo, igreja, com um novo espírito sobre essa igreja, novo espírito de adoração. Por mais que hoje eu sinta a atmosfera travada para eu pregar, por mais que hoje eu sinta dificuldade de romper, eu sei que no reino do Espírito o milagre já aconteceu. Eu sei que nos céus nossa adoração já chegou. Isso é só uma tentativa de Satanás de me paralisar, de paralisar que a mensagem esteja pregada até você. Mas se existe muita resistência, é porque está vindo muito poder. Se está tendo muita resistência, é porque está vindo muito poder. Muito poder, muito poder. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor ele está à nossa procura. O Senhor ele está à nossa procura. Ele está olhando nos céus procurando a nossa adoração. Eu não sei quem sabe disso, eu já preguei sobre isso várias vezes. Porque desde que a gente chegou aqui eu ouvi isso me marcou. Araruama, ela tem o dom da adoração. Toda cidade ela tem um dom. E o dom da nossa cidade é se mover em adoração. E por que o Senhor ele está vindo pedindo para a gente se arrepender e restaurar esse altar de adoração? Porque Ele está vindo com uma remissão sobre essa cidade. Toda vez que nós nos arrependemos de um pecado coletivamente, nós mudamos a estrutura dessa cidade. Nós mudamos os céus. Nós quebramos todo o teto de bronze. E a nossa adoração começa a ter conexão total com os céus. E é isso que o Senhor está chamando para esse tempo. Um fluir intenso dos céus na terra. Céus na terra, uma adoração 24 horas por dia. E aí que entra o que eu te falei sobre essa cidade.
quando eu ouvi isso sobre restaurar, né, sobre o dom da Araruama ser adoração, isso me marcou. E algumas semanas atrás, eu fui em São Vicente. E para toda conquistadora de terra, pisar numa terra diferente é algo que incendiou o meu espírito. Eu amei aquele ponto da cidade, eu já tenho várias ideias proféticas para aquele lugar. E um dos sonhos que eu comecei a ter, que nem era meu, mas eu tô sonhando o sonho de outra pessoa também, digamos assim, é que eu sonho com uma escola de adoração em São Vicente. Porque eu comecei a ouvir testemunhos que toda vez que uma escola do Senhor é implantada numa cidade, toda a economia dela é mudada em prol daquela cidade. Então o Senhor, Ele começou a me ministrar sobre mudar a estrutura de Araruama através da nossa adoração. E essa adoração, ela começa dentro de nós, começa dentro da nossa casa. E ela começa com a nossa expansão. Eu creio que um dia a gente vai ter um núcleo em São Vicente. Eu creio que um dia aquela cidade, aquele trecho daquela cidade vai ser totalmente tocado pelo Senhor. Então, igreja, entenda que o Senhor, Ele está vindo com uma nova porção e uma nova restauração do dom da nossa cidade. E aí, o impacto na cidade começa pelo impacto nas nossas vidas. Começa no impacto na nossa igreja. E como eu falei, o Senhor, Ele está procurando esses verdadeiros adoradores. E quando a gente se arrepende, quando a gente muda a nossa estrutura, quando a gente coloca o nosso coração a ser transformado pelo Senhor, Ele vem com novo, Ele vem com vinho novo. E eu vou ler com vocês agora Mateus 9,16, que diz assim: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força e o tecido da roupa é rasgado, e o tecido de roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão e o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. Igreja, o vinho novo está vindo. O Senhor, Ele está vindo com vinho novo sobre a minha e a sua vida. É por isso que a gente tirou esse tempo de separação, de jejum. Um tempo onde a gente vai trocar os nossos odres velhos pelos odres novos do Senhor. Porque Ele está vindo com essa nova adoração, Ele está vindo com essa nova porção. E toda vez que nós reconstruímos algo, o Senhor, Ele vem com o novo dEle. E para falar sobre esse vinho novo, eu vou ler uma última história, um último trecho, que está em 1 Reis 18. Primeira Reis 18 fala assim. Não precisa não. Obrigada. Então eu vou aproveitar e vou beber água. Primeira Reis 18. Eu vou ler a partir do versículo 30, mas antes eu quero explicar o contexto para vocês. Esse contexto desse capítulo fala do tempo que Elias desafiou os profetas de Baal para saber qual Deus era mais poderoso. E foi Elias sozinho para o Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. E aquele que ofertasse o sacrifício e que caísse o fogo do céu, era aquele Deus que teria respondido. E os profetas de Baal ficaram ao longo do dia queimando, gritando, se cortando, e não houve nenhuma resposta. Até que chegou o momento que entra Elias, e é isso que eu quero ler com vocês. 1 Reis 18:30 diz assim: Então
Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E ele recompôs o altar que havia sido destruído. Então Elias, antes dele orar para ver qual Deus iria acontecer, ele reconstruiu o altar. E toda vez que um altar é reconstruído, o Senhor ele vem com uma resposta. E contexto, conforme você for lendo esse capítulo, mostra que Elias ele pegou as 12 pedras que representam as 12 tribos, botou no altar, depois ele botou a lenha, depois ele jogou água, e era um período de seca, então ele desperdiçou entre aspas, algo que era valioso. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse momento do altar, para esses elementos que foram usados para ter um sacrifício, foi o Elias entender que ele precisava restaurar o altar antes de fazer qualquer outra coisa. Então ele restaurou o altar e ele orou ao Senhor. Isso que eu quero que você leia comigo agora, que está no versículo 36, que diz assim: com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba que hoje tu és Deus em Israel, que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos mediante a fé da tua palavra. Agora, pois, Rei Yahvé, atende-me para que esse povo reconheça que só tu és Deus, só o Senhor fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo do Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a terra que enchia a valeta. Assim, o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos. Imediatamente, todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram numa voz: só Yahvé é o eterno Deus. Só o Yahvé é o eterno Deus. E o louvor já pode se preparando, que eu já estou quase terminando. Então eu quero que você entenda 2 pontos nessa passagem. Primeiro, houve a restauração. Elias falou que primeiro ele reconstruiu, recompôs o altar. E com isso a resposta foi fogo. Então, igreja, entenda que tudo isso que a gente está fazendo nesse tempo não será em vão. Não se limite com aquilo que os seus olhos estão vendo hoje. Não se limite àquilo que você sinta hoje. Creia que quando a gente está restaurando o altar, a resposta do Senhor é vir com fogo dele sobre nós. É vir com fogo dele consumindo todo o holocausto. E fala que todo o povo vai testemunhar que só o Senhor é Deus. Então, no fim desse período, todo o povo testemunhará que só o Senhor é o Deus dessa igreja, que só o Senhor é o Deus dessa cidade. Nós estamos restaurando esse altar para que o Senhor ele venha com fogo, para que ele manifeste a glória dele, para que ele manifeste a presença dele. Então entenda, igreja, que nessa noite você possa se posicionar em Deus. Restaure o teu altar de adoração. Se arrependa de tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, porque quando você restaura esse altar, o Senhor te responde com fogo. E essa é a resposta que eu creio, essa é a resposta que eu anseio, e essa é a resposta que eu almejo. Porque Elias falou, ele fez tudo pela fé em Jesus. E se nós estamos até aqui hoje, foi por fé. Então nós estamos agindo por fé, restaurando esse altar, porque o Senhor, ele está vindo com fogo, ele está vindo com vinho novo sobre os nossos odres, e ele está vindo com uma nova adoração sobre essa cidade. Oh, xeri cantaramandai quererererei. Oh, xeri cantaramandai quererererei. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Oh, Senhor, nós queremos restaurar, Pai, o nosso altar de adoração. Oh, aleluia.
majestade, santa majestade, santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Fogo descer, deixa o vento soprar, majestade, santa majestade, santa majestade, santa majestade, santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Chorerarabassou, deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer. Clame a Ele por mais. Levante suas mãos aonde você está. Levante suas mãos e cante a majestade santa. Todo poder, todo reinado, tudo está em tuas mãos. Chorerabassou. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Cante mais alto. O mais alto que você puder. Hey! E deixa o fogo. O Senhor está restaurando a alegria da igreja. O Senhor está restaurando o altar de adoração. Deixa agora cair. E
deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer. Majestade Santa, majestade Santa, majestade Santa, majestade Santa. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse culto. Muito obrigada, Pai, por manifestar mais uma vez a sua presença em nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, e rendemos, Pai, graça e honra a Ti. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Então, esqueci a oração. Pai nosso que estás nos céus, ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos delitos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Vai em paz até domingo. Domingo é culto de ceia.